Muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Ponto UFSC. Falamos direto dos estúdios da rádio no departamento de jornalismo para mais um ponto de encontro. Mas, como você percebeu, a vinheta de abertura do ponto de encontro não é a tradicional. É a nossa primeira homenagem ao narrador Luciano do Vale. Então, tá aí a nossa primeira homenagem. Hoje é sexta-feira, 25 de abril, e você confere agora os destaques do programa de hoje. Você conhece os técnicos que vão participar da Copa do Mundo? E os mais polêmicos e os ex-craques que viraram técnicos das seleções? A homenagem do ponto de encontro para o narrador Luciano do Vale. E no segundo bloco, é claro, o tempo extra. Dessa vez vamos discutir sobre Libertadores e as semifinais, da Champions League. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com Jornalismo Esportivo UFSC. Agora são 17 horas e 55 minutos. Pode soltar a vinheta que o PDE já está no ar. Depois da vinheta restabelecida, eu sou Guilherme Pereira e comigo na mesa estão Lucas Weber e Leonardo Franzoni. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, você que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui fazendo minha estreia na mesa. Já tinha participado fazendo alguns boletins, mas nada se compara ao friozinho da barriga de falar ao vivo, né? Olha essa animação, amigo. O Leonardo já está aqui, né? Já está fazendo... Eu já não saio mais dessa mesa, tá meio triste o negócio. Está criando raiz na mesa. Deixa. Das equipes campeãs do mundo e que estarão no Brasil, todas elas têm um comandante que já foram jogadores. Confira um pouco mais sobre técnicos que virão para a Copa do Mundo no boletim de Pedro Aguiar. Faz um tom mais grosso. Porque ele tá fazendo assim, tá ligado? Tá agudo, agudo, aí não termina. Uau. Tá ligado? Que pergunta que eu faço? Tá? Que pergunta que eu faço? Ele botou no boletim. Ele perguntou? Ele falou pra mim que botou. Se não... Tá cortado. Tá cortado. Tá cortado, pô. Tu pode fazer, por exemplo, se não tiver uma pergunta muito boa, pergunta se você acha que faz alguma diferença ter um técnico e jogador. Treinador bom é treinador que já teve passagem pelos gramados, diria o ex-jogador Narciso, técnico de uma das surpresas do Campeonato Paulista deste ano, Penápolis. Essa frase de Narciso, polêmico ou não, traduz o que será a cara dos treinadores da próxima Copa. Todas as seleções que já foram campeãs mundiais virão ao Brasil com treinadores que já tiveram passagem pelos gramados. Felipão é um grande exemplo. Apesar de não ter feito uma grande carreira como jogador, Tem 5 minutos. já demonstrava Mais seu 5 estilo de brigador debate? e 5 de debate? hoje ainda vemos nas 5 de equipes debate? em comando. Não sei. Scolari nunca Debate. chegou a 5 jogar de em uma discussão entre vocês dois. Seu Não, mas é o tempo do primeiro bloco. nos inícios dos anos 80. 10 minutos de Já debate. atuando fora dos gramados, foi aonde Tem atingiu 5? suas mais Mas marcantes o meu primeiro boletim é assim, primeiro Tá. bloco é sempre assim. 2002. Filipão surpreendeu a A gente vai puxando outros assuntos, todos. né? Hoje o Barreiro foi jogador, né? Ele disse que é um dos únicos que não foi, né? Ah, ele não foi. É. Beleza. Essa é a diferencial. É porque o Fiola foi, eu vou citar esse negócio que o Fiola foi, o Moreira foi, o Zagallo foi, Tá. o Filipão também foi. Isso quando ele falou, não jogou nada. Jogador do Real Madrid da década de 70 foi fruto de uma preparação que vinha desde a conquista da Eurocopa em 2008. A Alemanha de Joaquim Low
seleção alemã sub-21. Além dos 3 treinadores que foram citados, a lista continua com outros ex-jogadores que se tornaram técnicos de futebol e virão para a Copa. É o caso de Cesare Prandelli, na Itália, Roy Hodgson, na seleção inglesa, Luis Van Gaal, na holandesa, além de outros, como Didier Deschamps, o capitão do único título mundial da França em 98 e agora treinador de sua seleção. Nos casos de ídolos que tentaram a carreira de técnico em uma Copa do Mundo, a história prova que isso não deu certo. Maradona em 2010 é a maior prova disso. A seleção brasileira foi engolida taticamente nos 4-0 socorros contra a Alemanha pelas quartas de final. Paulo Roberto Falcão também não teve uma boa participação no Brasil. Pô, é possível que esse boletim esteja com o final cortado. Mas é que não... Ele tá bem zoado. Então finjam que ele tá normal, porque depois a gente troca. Tá, mas ele faz alguma pergunta? Nem sei. Tá, tipo, tá uma espação em branco no final. Eu acho que o boletim ali não era o final. Ah, já fingi que tá tudo certo. Finge que tá perfeito. Cara, a gente responde quando a gente começa respondendo alguma pergunta? Eu acho que vai ter pergunta. Se não tiver, o GG traz. Tá. Não é. O quê? Não é. É isso. Não é. Mas teve os gramados antes de virar treinador, foi como preparador físico do ilustre São Cristóvão de Futebol e Regatas, em 1966. Mas como pode isso, Nassim? Espero que vocês aí da mesa tenham alguma explicação. Vocês acham que a seleção campeã da Copa este ano vai ter um ex-jogador como comandante? Para o PDR, eu sou Pedro Aguiar. Então, a pergunta do Pedro, vocês acham que o campeão do mundo vai ter um técnico ex-jogador? Com certeza. Com certeza, porque Felipão jogou bola, então ele sabe que. Ele sabe porque já deu o palpite de Não quem é palpite, quem é uma vai ser. certeza, amigo. Já está escrito nas estrelas. É, não sabemos se esse técnico já foi jogador da própria seleção, mas com certeza já bateu bola na vida, porque não tem como o cara ser técnico, ter todo esse conhecimento de instruir 11 jogadores a fazer uma coisa que ele nunca fez antes, né? Tá querendo dizer profissionalmente, tá É, sim, profissionalmente, Concordo claro. contigo. Não, pelada todo cara que joga futebol gosta, né? Então... Mas o Parreira Eu nunca jogou ia fazer essa profissionalmente. pergunta. E o Parreira, que passou por vários clubes, Corinthians, Fluminense, tirou o Fluminense da Série C. tirou o Fluminense da Série C. Eu tinha que lembrar disso. Chegou na seleção brasileira, mas o que se explica pelo Parreira? É que o Parreira tem uma questão mais da nova geração de técnicos, talvez Caio Júnior, do técnico do Botafogo, Oswaldo Oliveira, mais estudiosos do que propriamente... Agora do Santos. Agora do Santos, obrigado. Mais estudiosos do que propriamente boleiros de conversa e tudo mais. O Parreira tem muito essa característica de estudar o futebol há muito tempo. Ele é considerado como professor, se eu não me engano, ele é formado na área. Isso não pode prejudicar o futebol Desculpa, Leonardo. Não, que isso. Isso não pode prejudicar o futebol, um treinador ser mais teórico e menos prático, vamos dizer assim? Eu não acho, até porque o próprio Parreira, ele, apesar de, enfim, nunca ter de fato sido jogador de futebol, mas toda vez que ele assumiu o comando de algum time, ele nunca esteve sozinho, né? Sempre teve algum auxiliar técnico amparando ele, por exemplo, na seleção em 2002. Desculpa, na seleção em 2006. Tava o Zagallo. Outras vezes que ele foi campeão em 94, tava o Zagallo. Na verdade, o Zagallo é um fenômeno, né? O Zagallo, a gente estava vendo aqui antes do programa, ele é só pentacampeão. Ele estava em todas que o Brasil foi campeão de alguma forma, ou ele estava jogando em 58, 62, ou como técnico em... Ou na comissão técnica. Exatamente. Então o cara, enfim, sabe tudo e sempre está junto ali, ajudando quem... É um ponto bem específico, não, é um ponto que ele contornou aqui, que ele não precisa ser especialista em futebol, ter sido jogador, mas ele precisa se cercar de pessoas que conheçam o futebol, tem várias áreas. Tem um jogador que entenda mais a linguagem, tem alguém que possa conversar com o vestiário e trazer coisas novas, e tem ele o lado mais técnico e tático, exatamente. Estudioso do futebol. O Filipão dizem que não é o grande conhecedor de futebol, mas ele tem um o poder... Mortosa. E o Mortosa também, né? Exatamente. Sim. Ele tem um poder motivacional absurdo, sabe? Que ele consegue, assim, transformar um grupo de pessoas em, sabe, em guerreiros que estão a fim mesmo de conquistar. Isso até foi uma das críticas dele quando o Felipão treinou o Chelsea, né, na década passada ainda, né, depois de 2000, que não deu muito certo, né, não conseguiu títulos, não foi um bom desempenho. Dizia que era muito por causa da língua, né, que ele não tinha a fluência do inglês e não conseguia então transmitir a mensagem dele motivacional pro E Lucas, tu acha que faz uma diferença pro Brasil, por exemplo? Que o Brasil trocou de treinador, por exemplo. Era o Parreira,
levou em 2006 grandes jogadores e não conseguiu talvez dialogar com a equipe. Aí veio o Filipão, voltou para a seleção e trouxe de novo essa vontade dos jogadores de vestir a camiseta. A gente viu muito em A gente não precisa então de um treinador que tenha tanto conhecimento tático. Talvez a motivação e a própria técnica brasileira já leva. Exatamente, porque nossos jogadores, se tem uma coisa que sobra pra gente é técnica, né? Eu percebi muito em 2006, eu tive essa sensação em 2006, 2010 um pouco, de que a seleção não tava afim, sabe? Não tava, foi pra Alemanha em 2006 pra fazer festa, pra ir nas baladas de noite e tal, não tava junto, diferente do Filipão, até o Dunga teve muito isso, mas o Filipão é mais técnico que o Dunga. Mas é uma boa lembrança, o Dunga foi jogador e tem essa parte motivacional bem forte. Eu ia chegar nesse assunto, eu ia falar dos treinadores jovens que saem de campo e se tornam treinadores. Os exemplos clássicos vêm do Internacional, que Fernandão, Falcão e Dunga. Por que essa geração, tudo bem que Falcão é um pouquinho mais velho, por que essa geração de Fernandão e Dunga não deu certo? Porque e na Europa, eu tenho um contraponto, na Europa o Pepe Guardiola, jovem também, saiu na década de 2000, do Barcelona, virou técnico e foi campeão com o Barcelona. Então, qual é a diferença de cultura ou por que não acho que é a questão individual do Pepe Guardiola. Ele tem uma característica diferente dos outros técnicos. Ele é bom, realmente, estudioso e entende de bola. Talvez ele uniu o útil ao agradável. Agora, o Falcão não é que ele entenda menos de futebol. Talvez, como o Lucas falou, ele não tem essa vibe de chegar no vestiário e convencer os jogadores. De um Filipão, de olhar no olho do jogador e trazer o melhor dele. Talvez o Falcão seja um cara mais calmo. Ele saiba muito de futebol, mas não sabe passar isso pro jogador que ele comanda. Talvez seja essa a diferença. E talvez o Pepe Guardiola tenha essa questão de cultura, talvez. Lá eles não são levados tanto, eu não sei se o Lucas concorda comigo, pela motivação. Talvez lá não tenha pressão. Provavelmente de resultado imediato. Porque tanto o Dunga... Aí a gente vai pra questão cultural. Sim, né? Daí a gente foge meio do assunto. Eu só acho que nem todo mundo nasceu pra ser técnico, né? Porque o cara joga uma bola fenomenal, que é a concepção de futebol que ele tem, ele vai conseguir passar isso pra comandar isso as pessoas. O Pedro falou muito bem. O Maradona jogou muito e como treinador a gente viu em 2010. Eu adorava o Marinha Branca. Eu acho interessante que tu consegue fazer uma diferenciação bem forte dos jogadores, principalmente do meio para trás, se consagraram como treinadores, e a maioria dos que jogavam pro meio para frente, atacantes e tal, não... Traz muito pro Brasil isso. Eu penso a maioria dos técnicos que foram jogadores ou eram zagueiros ou eram volantes. O Filipão era aquele zagueirão que metia a bola pra frente, quebrava a perna de jogador. Zagueirando, como ele diz. O mais atual que do meio pra frente, um pouquinho meio pra frente, era o Fernandão, mas não deu certo também. Que também não... Era o mais novo nessa geração. Se eu não me engano, o Muricy Ramalho era meia ofensivo. Eu acho que olha a contrariedade. Ele meio ofensivo, joga sempre com seus times na retranca. E pra vocês, qual o técnico hoje, na atualidade no Brasil, e jogador, que deu mais certo? Jaime de Oliveira. Lucas? Não, é daí... Eu tô sendo sincero. O cara pegou um time em andamento depois que o Mano Menezes demitiu no Flamengo e levou até o título da Copa do Brasil. E tá sendo mantido até agora, foi efetivado. O que você acha, Lucas? Eu tô errado? Olha, respeito totalmente a tua opinião. Mas discordo, Mas eu sou apaixonado pelo Filipão, o cara é ídolo, de onde ele passou agora. Não, mas tirando o Filipão. O Filipão é o concurso. A gente concordou que o Filipão Muricy Ramalho, talvez. Muricy Ramalho é o cara que melhor trouxe esse... É que a gente não tá entrando no mérito de quanto ele conseguiu como jogador, né? Sim, na relevância que ele conseguiu. Treinador. O Muricy provavelmente é o cara que teve um... De números ele é o principal, com certeza. Sem dúvida. Acho que deu, né? Acho que é isso. Bem, tá na hora do intervalo no PDE, a gente volta daqui a pouco para falar sobre Libertadores, Champions League, perdão, o ponto de encontro volta já já.